Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a Palavra de Deus. E no Momento da Palavra, nós estamos no segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo. E hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 11 do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, que diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus, aqui no Momento da Palavra. Muito bem. E como eu costumo dizer, este capítulo, assim como todo o texto bíblico, ele contém muitas verdades. Veja, é um capítulo relativamente curto, mas ele dá continuação à história do povo hebreu, à história do povo de Israel e também a história de Moisés. Muito bem. No primeiro versículo diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então, evidentemente está demonstrando a onisciência de Deus, que sabia que depois da 10ª praga, Deus já vinha avisando a Moisés que, apesar das pragas, apesar das maravilhas que Deus fazia através de Moisés, o faraó não deixaria o povo hebreu sair, mas desta vez ele diz diferente. Diz: não, dessa vez o povo hebreu vai ser libertado do Egito. Muito bem. E diz também que, além de ser libertado, o povo hebreu ele não sairá de mãos vazias, ou seja, ele sairá
enriquecido, porque, segundo o próprio Deus tinha orientado, o povo hebreu devia pedir aos seus vizinhos egípcios, ao povo egípcio, que lhe desse ouro e prata, e que eles dariam ouro e prata, e foi o que aconteceu. A gente vai ver que de fato o povo saiu realmente enriquecido. Muito bem, e o Senhor disse o seguinte no versículo 5, no versículo 4 e 5. Disse mais Moisés, obviamente orientado pelo Senhor. Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito, você falando que Deus tinha falado a ele, Moisés, ele falando para Faraó, que Deus tinha falado a ele, Moisés, que ele, o Senhor, sairia pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra morrerá. Então Deus disse para Moisés, e Moisés transmitiu esse recado para Faraó, que ele, o Senhor, o Espírito do Senhor, passaria por meio da terra do Egito, e todo primogênito morreria. Veja, se nos lembrarmos, se voltarmos um pouco no livro de Êxodo, nós perceberemos que este acontecimento, da passagem do Espírito de Deus pelo meio do povo do Egito e a morte dos primogênitos, ela já tinha sido anunciada, este evento já tinha sido anunciado antes mesmo do início das pragas, antes mesmo do início da primeira praga. Veja, se voltarmos um pouco no livro de Êxodo, até o capítulo 4, nós encontramos no versículo 23, veja, seguindo a sequência da Bíblia Sagrada, as pragas, elas começaram a ser descritas, segundo o texto bíblico, a partir do capítulo 7. A primeira praga acontece no capítulo 7 do livro de Êxodo. Porém, no capítulo 4, versículo 23, vou ler o versículo 22 também. Deus falando a Moisés diz o seguinte: então dirás a Faraó, Deus orientando Moisés, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixarei o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então vejam, já no capítulo 4, as pragas não tinham nem começado. Deus estava falando, orientando a Moisés que ele deveria ir falar com o Faraó para que Faraó libertasse o povo hebreu. Então, no capítulo 4, ele diz: então dirás a Faraó, versículo 22, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa aí o meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então veja, Deus já está dizendo a conclusão da história das pragas, que nem havia começado. Nem havia começado. Moisés nem tinha falado com Faraó ainda. E Deus já está dizendo: olha, você vai chegar para Faraó e vai dizer isso. E é o que acontece. Porque Deus disse: você vai dizer isso porque vai acontecer isso. E nós estamos vendo agora no capítulo 11, veremos também no 12, de que de fato é isso que acontece. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabia de toda resistência que Faraó teria para libertar o povo hebreu. Eu já comentei aqui em capítulos anteriores que o povo hebreu ele era escravo neste momento
dos egípcios, e o escravo era aquele que fazia todo o trabalho, sobretudo o trabalho pesado. Então, para Faraó e para os egípcios, perder aquela grande quantidade de escravos era prejuízo para eles, porque quem faria esse trabalho? Quem faria o trabalho pesado? Quem faria o trabalho mais humilde? Então eles não pensavam, nem consideravam a possibilidade de deixar de ter aqueles escravos. E Deus está dizendo, olha, você vai falar para Faraó isso, porque de fato é isso que irá acontecer. E nós vemos aqui, voltando para o capítulo 11, que Deus está anunciando, olha, vai ter essa praga, vai acontecer isso, os primogênitos de fato vão morrer. No capítulo 12, Deus vai dar algumas orientações para que o povo hebreu não perca também os seus primogênitos. Então Deus vai orientar, né, o que o povo hebreu deve fazer, e nisso tem uma tipologia que a gente vai falar lá no capítulo 12, e ele vai orientar, mas ele está dizendo, olha, que o Espírito de Deus, né, eu, o Senhor, passarei por meio do Egito e os primogênitos morrerão. E ele diz, e vai morrer todos, desde o mais humilde ao mais abastado, ao mais poderoso, ao mais rico. Então, Deus está dizendo isso para Faraó, para Moisés, para que Moisés fale a Faraó. E ele diz que haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. E ele diz, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais. Para que tudo isso? Para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E ele diz que os servos de Faraó, né, descerão até ele, se inclinarão, né, e diz, olha, saia logo, né, por quê? Porque o povo egípcio tinha medo também de morrer, já que tinham morrido todos os primogênitos, né, Deus está prevendo isso, né, está revelando isso, né, o povo vai pensar da seguinte forma, uma vez que terão morrido todos os primogênitos, eles, povo egípcio, ficará com medo de eles mesmos também morrerem. Então vão dizer, olha, povo hebreu, saiam logo daqui, porque nós não queremos morrer, já morreu gente demais, nós não queremos morrer. Então nessa situação, Faraó liberaria o povo hebreu, né? liberaria o povo hebreu para deixar o Egito. E ele diz o seguinte, o Senhor dissera a Moisés, Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Qual era o objetivo? Nós veremos isso mais detalhadamente no próximo capítulo, no capítulo 12. Mas qual é o objetivo principal, né? Um dos objetivos principais de Deus fazer toda essa exibição de poder, né? Todas essas maravilhas, as 10 pragas e tudo que aconteceu. E o que vai acontecer ainda, né? Boa parte de vocês, eu acredito, conhecem a história do Êxodo. Então ainda vai acontecer a perseguição do faraó e etc. Então ainda vai acontecer muitas coisas, Deus ainda fará maravilhas. Então ele está dizendo, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra. Olha, Deus não teria poder de, já antes mesmo da primeira praga, agir de forma tal que os egípcios não pudessem impedir a saída
do povo hebreu? Poderia, evidentemente, Deus pode todas as coisas. No entanto, se Deus tivesse feito desta forma, nem o povo egípcio, nem até mesmo o povo hebreu, e nós veremos vários problemas quanto a isso no livro de Êxodo, neste livro de Êxodo, nem o povo hebreu guardariam de forma tão forte, né, e nem divulgariam de forma tão eficiente o poder de Deus, que Deus é o verdadeiro soberano. Então, Deus fez algo tão maravilhoso para que ficasse guardado na mente das pessoas, tanto de hebreus como de egípcios, e essa realidade de que Deus é o único Deus poderoso, é o único Deus de verdade, né? Esta realidade seria divulgada entre as gerações, e este era um dos objetivos maiores. Porque seria uma coisa tão impressionante, que impressionaria tanto a memória das pessoas, tanto de egípcios como de hebreus, que era inevitável ele passar para os seus filhos para os netos e assim sucessivamente. É importante lembrar que, nesta ocasião, embora já existisse a escrita, nesta ocasião, poucas pessoas tinham a capacidade de ler e escrever. A alfabetização não era como é hoje. O acesso à escrita não era como é hoje. Ainda nos tempos de Jesus, por exemplo, escrever, ter acesso a uma folha escrita ou uma folha em branco, né? Seja ela de pergaminho ou de papiro, era algo, uma única folha, era algo tão caro como um dia de trabalho de um trabalhador mediano. Então veja, um dia de salário era o preço de uma única folha para se escrever. Por isso se utilizava, inclusive, muitas vezes, quando se utilizava pele de animais para escrever, tinha-se o costume de, depois de escrito, quando se utilizava mais, não ia se utilizar mais aquele texto, se apagava o texto escrito e escrevia por cima. Não se fazia normalmente como hoje se faz, se amassava, não vou usar mais, amasso a folha e jogo fora. Não, porque a folha era muito cara. Então, escrever, ler e escrever era algo que poucas pessoas tinham acesso. Então, Deus fez todas essas maravilhas para que ficasse realmente gravado na mente das pessoas do mundo todo, de egípcios e de hebreus, e das pessoas que tiveram conhecimento dessa história, de que existia um Deus que era efetivamente poderoso e podia qualquer coisa, podia até enfrentar e vencer um reino poderoso como era o reino egípcio. Então esse era o grande objetivo em termos de divulgação da existência de um único Deus. Por isso, como falei em capítulos anteriores, aqui no momento da palavra, que aquelas pragas, elas também tinham a função de humilhar, de zombar da crença egípcia que cria e que adorava animais, enfim, era uma crença não apenas politeísta, como pagã também, uma abominação para o Senhor. Então, Deus quis, né, fazer desta forma a libertação do povo hebreu. Ele podia, evidentemente, fazer de uma forma bem mais rápida e bem mais fácil, mas ele quis fazer dessa forma também, se apresentando como o Deus poderoso, o único Deus poderoso, para dizer, olha, os seus deuses egípcios, os seus deuses, eles não são deuses de verdade. Por isso lá na frente,
Nós veremos aí que ainda também no livro de Êxodo, ele vai nos 10 mandamentos dizer que ele é o único Deus e que não há outro Deus. Então aqui ele já está dizendo, nós vemos isso em capítulos anteriores também, dizendo que ele chega a dizer que zomba dos egípcios, porque para mostrar aos egípcios, e não só aos egípcios, mas ao próprio povo hebreu e também as pessoas que teriam acesso a essa história, de que aqueles deuses ou qualquer outros deuses não eram deuses de verdade, mas apenas ele, o Senhor, era o verdadeiro Deus e o único Deus com todo o poder. Este era um dos principais objetivos da libertação dos hebreus da forma como Deus aprove a Deus fazer. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal e seja avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.